Boa tarde, me chamo Amanda Queiroz, sou mulher branca, de cabelos e olhos castanho claro, uso óculos, uso uma blusa azul clara. Na tela nós temos o slide no canto superior direito a logo da jornada, no canto inferior esquerdo a logo da UNB e do ProF, e no canto inferior direito a minha imagem, o meu vídeo. O slide tem fundo branco, texto com letras pretas, e eu vou apresentar agora um relato de pesquisa que foi realizado dentro do âmbito do ProF, que é o Mestrado Profissional em Educação Física em Rede Nacional, no polo da Universidade de Brasília. A pesquisa tem um título chamado Interdisciplinaridade no contexto da educação precoce do Distrito Federal, prática pedagógica de professores pedagogos e professores de educação física. Foi realizada por mim, Amanda Cristina Cavalante Marques Queiroz, com orientação do professor Dr. Alfredo Fares Neto, da Faculdade de Educação Física, Universidade de Brasília. Na tela, o slide de introdução. A partir de agora, os slides seguem o mesmo modelo, com fundo branco, texto com letras pretas e um detalhe gráfico à direita, roxo, com a minha imagem no canto inferior direito. Bom, precisamos começar falando sobre educação precoce no Distrito Federal. É a modalidade de atendimento educacional especializado para bebês e crianças bem pequenas. Nessa modalidade, as crianças recebem o atendimento com o professor pedagogo e o professor de educação física, em horários de 50 minutos com cada, 2 vezes por semana. A ideia é que haja a atuação interdisciplinar desses dois professores. A interdisciplinaridade escolar ela tem sido tratada pela literatura científica como fundamental para promover a educação integral, superando então a fragmentação do conhecimento. Na tela, o slide de objetivo, e o nosso objetivo foi investigar a prática pedagógica interdisciplinar da educação precoce e uma escola pública de educação infantil da cidade de Tabatinga, Distrito Federal, com ênfase na atuação do professor de educação física. Na tela, um slide de metodologia. Essa pesquisa se caracterizou como uma pesquisa pedagógica na perspectiva de Long Chernobyl, e foi também um estudo de caso instrumental, onde nós procuramos investigar a temática da interdisciplinaridade num contexto específico dessa escola pública de educação infantil em Tabatinga. Essa escola pública ela oferece tanto essa modalidade de AEE, que é a educação precoce, quanto a educação infantil regular para crianças pequenas. A educação precoce dessa escola conta com 33 professores, porém foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 13 professores pedagogos e 15 professores de educação física. Na tela, mais um slide de metodologia. Nós realizamos entrevistas semi-estruturadas com 28 professores e também a leitura integral dos documentos norteadores e pedagógicos da educação precoce. Para analisar esses dados, fizemos a codificação declarativa, aplicando códigos vindos da literatura científica, baseados nos obstáculos para o ensino interdisciplinar que a autora Ivone Fazenda, que fundamenta o nosso trabalho, ela traz. Na tela, um slide com os principais resultados dessa pesquisa, da primeira categoria, condições institucionais. Como nós não partimos do pressuposto de que os obstáculos eles existiam, nós denominamos as categorias como condições institucionais, condições metodológicas e assim por diante. Na categoria de condições institucionais, nós temos como os principais pontos favoráveis para o ensino interdisciplinar o paradigma educacional adotado, que é um paradigma voltado para a educação integral, além de uma organização curricular por campos de experiência e o fato de considerar a educação precoce como um AEE e não como parte de um serviço da saúde. Então, mas, como principais obstáculos, nós temos alta rotatividade de professores, a insegurança institucional e a falta de diálogo entre os professores e outros profissionais que, porventura, possam atender as crianças. Na tela agora, o slide sobre as condições de formação, próxima categoria, e nós temos essa categoria como principais pontos favoráveis que a escola estudada, ela favorece e reconhece a necessidade de formação continuada. Porém, a formação continuada nem sempre é adequada às necessidades dos professores de educação precoce. A sua formação inicial e capacitação para atuar nesse AE, elas são precárias e têm uma má compreensão da interdisciplinaridade. Na tela agora o slide da próxima categoria, que é uma categoria que nós decidimos fundir. A categoria de condições metodológicas, psicossociológicas ou culturais. Nós vimos que eram temáticas que estavam muito interligadas, por isso elas foram analisadas em conjunto. Como pontos favoráveis para o ensino interdisciplinar, a gente tem nessa categoria que as características metodológicas da precoce
as atribuições docentes, além de um perfil de professor mais comprometido, tudo isso fomenta a interdisciplinaridade. Porém, os professores e a própria escola não sabem como estabelecer uma prática pedagógica interdisciplinar. E essa dificuldade ela se revela em todo o processo da prática pedagógica, planejamento, ação pedagógica e avaliação. Dessa forma, essa categoria foi a categoria que apresentou mais obstáculos e mais dificuldades em todo o trabalho. Nós temos na tela agora um slide da próxima categoria de condições materiais, e embora a escola ofereça uma excelente infraestrutura, muito material pedagógico, que são pontos favoráveis para o ensino interdisciplinar, nós temos como um obstáculo que perpassou todas as categorias a falta de tempo. O recurso mais escasso do professor é o tempo, e isso impacta diretamente em todas as categorias de análise. Isso nos levou a algumas reflexões. Nós temos na tela o slide de considerações finais. Percebemos que o professor da educação precoce é um professor muito comprometido, ele realmente busca o desenvolvimento e bem-estar da criança que está sendo atendida pela precoce. Isso o impulsiona a superar os muitos obstáculos que lhes são colocados. Precisamos, então, como agentes da educação, todos os envolvidos, fomentar o diálogo, a cooperação, a parceria na educação precoce, qualificando esse atendimento, pensando principalmente em desenvolver uma metodologia interdisciplinar para a educação precoce, uma metodologia que atenda os requisitos da interdisciplinaridade em todos os âmbitos de planejamento, seja individual, em dupla, nas equipes disciplinares e com a escola. As ações pedagógicas elas precisam ser relevantes e significativas. Nós temos agora o slide de referências e eu agradeço muito a atenção de vocês. Sucesso! Olá a todas as pessoas, meu nome é Chayane Cândido dos Santos Wenzel, eu sou uma pessoa branca, de cabelos curtos, um tom marrom escuro, eu estou usando uma blusa de gola mais alta marrom claro e atrás de mim tem uma parede de tom branco. Eu estou apresentando um slide de fundo branco com o título do meu trabalho, junto com as outras participantes, e o título está escrito em preto: Ensino colaborativo para as altas habilidades ou superdotação. Panorama no Congresso Brasileiro de Educação Especial. E as autoras são Chayane Cândido dos Santos Wenzel, Cláudia Tami da Cruz Abreu, Rosimeire de Araújo Rangel. E abaixo, no canto, tem o logo da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, do PPGS, Programa de Pós-Graduação em Educação Especial da UFSCar, e o Grupo para Desenvolvimento de Pesquisas voltadas ao público de altas habilidades ou superdotação. Estudantes com altas habilidades ou superdotação, eles caracterizam-se pela intensa curiosidade, criatividade e afinidades com conceitos abstratos e ideias inovadoras. Porém, eles podem apresentar um desinteresse e um baixo rendimento frente às ideias que podem ser repetitivas ou rotinas repetitivas na escola. Então, dessa forma, se faz necessário que se promova um desenvolvimento integral desses estudantes frente à sua inclusão, reconhecendo que eles são público-alvo da educação especial. Nesse contexto, o ensino colaborativo ele pode ser eficaz como abordagem pedagógica, Costa 2018, e essa atuação conjunta da equipe, ela pode enriquecer o aprendizado e promover o desenvolvimento de habilidades complexas, aumentando assim o interesse e o engajamento. Dada a necessidade de compreender como o ensino colaborativo tem sido tratado nas pesquisas em relação às altas habilidades ou superdotação, este estudo ele volta-se para a análise dos trabalhos apresentados no Congresso de Educação Especial, CBE, evento realizado pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, que é um importante espaço de discussão e de divulgação de pesquisas na área da educação especial no Brasil.
O objetivo do trabalho é conhecer a produção científica sobre o ensino colaborativo direcionado a estudantes com altas habilidades ou superdotação apresentados no CBE. Trata-se, então, de uma pesquisa documental que permite essa investigação social por meio de fontes que não receberam nenhum tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaboradas. E as fontes são os anais das 10 edições do CBE, ocorridas de 2003 a 2023. As etapas da metodologia, então, são: na etapa de pré-análise, foram delimitados o objetivo da pesquisa, o plano de ação e a fonte de coleta de dados. A etapa da organização do material, ela consistiu na busca por trabalhos que tratassem do ensino colaborativo, como proposta de atendimento para estudantes com altas habilidades ou superdotação, resultando em um total de 5 trabalhos. Na etapa de análise dos dados, foi realizada a leitura integral desses 5 trabalhos. De acordo com Capellini e Zerbato, elas apontam que o público da educação especial deve ter acesso à educação especializada e aos serviços de apoio diretamente na sala regular. Dentre esses, encontra-se os estudantes com altas habilidades ou superdotação, que são caracterizados, de acordo com os 3 anéis de Renzulli, por habilidades acima da média, comprometimento com a tarefa e criatividade. Então, desses 5 trabalhos sobre altas habilidades, superdotação e ensino colaborativo identificados no CBE, existem 2 pesquisas mistas, que seriam pesquisas documental e de campo, uma pesquisa de campo, uma pesquisa documental e uma bibliográfica. A atuação isolada dos professores da educação regular é muitas vezes insuficiente para responder às demandas, sendo importante a colaboração com o educador especial, para que tenha uma eficácia nesse processo de ensino, além de uma partilha de conhecimento entre esses profissionais. É importante também essa relação do professor-docente com a formação. Esses docentes que atuam com os estudantes com altas habilidades de superdotação, ter uma formação contínua e políticas que sejam mais efetivas. Também é importante os dados sobre a eficácia do atendimento educacional especializado para o desenvolvimento desses estudantes. Além disso, uma mediação fundamental do professor, nesse momento que acontecem as facilitações, as parcerias que promovem o atendimento adequado às necessidades desses discentes. Além disso, Vilaronga Mendes e Zerbato destacam que não se tem um amparo legal existente no Brasil em relação ao ensino colaborativo. Porém, o atendimento ele é baseado no ensino colaborativo, ele pode contribuir para a inclusão dos estudantes com altas habilidades de superdotação no contexto escolar. Mas para que isso ocorra, é necessário que se tenha uma efetivação de mais pesquisas envolvendo essa temática. Pois Rangni e Wenzel também revelam que são ínfimas as produções que abarcam o ensino colaborativo associados a altas habilidades ou superdotação. E é importante, de acordo com Silvio Negrini, discutir a importância do colaborativo, pois é uma ferramenta de inclusão e de acessibilidade e aponta que esse método facilita a identificação também dos estudantes com altas habilidades ou superdotação, além de contribuir para a criação de atividades que sejam enriquecedoras. Olá, eu sou Valdirene Metz, sou uma mulher de 43 anos, de pele branca, cabelos castanhos claros, na altura dos ombros, né? Olhos de castanho escuro, os óculos de grau. Estou vestindo uma roupa roxa e a cor das minhas unhas é vermelha. No fundo, eu tenho um fundo branco atrás de mim. Eu sou mestranda do programa do Profei, da Unespar, campus de Paranaguá, e vim trazer hoje para vocês um pouquinho do relato da minha pesquisa. Essa pesquisa ainda está em andamento. Então, o tema que eu trouxe para vocês hoje, né, é o ensino colaborativo entre professores, obstáculos e potencialidades para a inclusão.
As autoras sou eu, né, Valdirene Metz, e a minha orientadora, a professora Rosineide Maria Batista Cirino. O relato da pesquisa em andamento, ele parte dos desafios enfrentados na inclusão escolar, marcados pela fragmentação entre as práticas dos professores da sala comum e do atendimento educacional especializado. Destaca-se ainda nessa pesquisa, né, que o ensino colaborativo aliado ao desenho universal para a aprendizagem pode ser uma estratégia para superar as barreiras e fortalecer as práticas pedagógicas inclusivas compartilhadas entre os professores. Como metodologia, a pesquisa traz uma abordagem qualitativa e colaborativa, seguindo Ibiapina, 2008. Está sendo realizada com 16 professores da Rede Municipal de Paranaguá, sendo 8 professores do AE e 8 professores do ensino comum, e ambos atendem o mesmo estudante. A coleta de dados ela está em andamento, utilizamos um questionário aberto enviado aos professores via WhatsApp, e nesse relato nós vamos apresentar os dados iniciais obtidos com 2 participantes da pesquisa. A análise das respostas é conduzida pela análise temática de conteúdo, segundo Brown e Clark, 2006. Tá? Vou trazer aqui para vocês um pouquinho sobre a minha fundamentação teórica. Eu optei por trazer a imagem das professoras e dos professores, né, que fundamentam, né, dos pesquisadores que fundamentam a minha pesquisa. Então, a primeira delas é a imagem da professora Rosineide Maria Batista Cirino. A segunda é a Vera Messias Fialho Capellini. E a terceira, a professora Adriana Gonçalves. Então, a fundamentação teórica parte, né, do entendimento de que a inclusão não se resume à presença física dos estudantes com deficiência nas escolas, mas à garantia da igualdade de oportunidade e aprendizagem. O ensino colaborativo é apontado como uma ação promissora para romper com práticas isoladas, promovendo corresponsabilidade entre os docentes. E isso também traz que, quando articulado ao DUA, pode favorecer ambientes mais acessíveis e centrados, né, nas necessidades dos estudantes. No entanto, né, como aponta principalmente a Maria Teresa Mantuan, né, práticas inclusivas só se constroem de forma coletiva, exigindo uma formação continuada e comprometida e o comprometimento também da instituição. Aqui eu trago as imagens da Eniceia Gonçalves Mendes, da Carla Ariela Rios Vilaronga e da Ana Paula Zerbato, que também estruturam a nossa pesquisa. Tá? Em seguida, eu trago a Maria Egler Mantuan e o Antônio Novoa, que são também 2 professores, pesquisadores que estruturam, né, a pesquisa em si. Quanto aos resultados, os dados iniciais, com base nas falas das 2 professoras participantes, revelam que o ensino colaborativo é percebido como uma prática relevante, sim, capaz de contribuir para a inclusão. No entanto, enfrentam-se obstáculos com a incompatibilidade de horários, os excessos de demandas burocráticas, a falta de formação específica. Então, as docentes elas apontam a necessidade de mais profissionais de apoio, de capacitação e reorganização institucional, para que o trabalho colaborativo se concretize, indo além da divisão de tarefas e promovendo uma cultura, né, de escuta, planejamento conjunto e de corresponsabilidade, pois muitas vezes o professor de ensino comum assume sozinho a responsabilidade pela aprendizagem dos estudantes. Nesse slide eu trago a imagem, né, de um professor, o sinalzinho de mais, de adição, né, junto com a professora do ensino comum. Então, embaixo tem a legenda, né, professor especialista e o professor do ensino comum, e ambos, né, juntos formam o ensino colaborativo. Em seguida, eu trago as considerações finais, que o ensino colaborativo ele não pode, né, ser reduzido, então, a simples divisão de tarefas. Aqui eu trago os apontamentos das 2 professoras, né, com as falas delas, mas ele deve ser compreendido como uma mudança da postura profissional, pautada na corresponsabilidade e no diálogo. Para que isso aconteça, é essencial que as escolas criem, então, condições institucionais que favoreçam o trabalho coletivo. Então, reforça-se, mais uma vez, a importância das propostas formativas que estejam alinhadas às demandas da prática docente e que promovam os espaços de escuta, de troca de experiência e o planejamento conjunto. Trago para vocês um pouquinho das referências que foram levantadas, apontadas, né, desses profissionais que eu trouxe acima para vocês.
E o meu agradecimento, deixo também o meu contato, o meu e-mail, valdirene.mets.nespar.t4@gmail.com, e o meu muito obrigada por me ouvirem até este momento. Olá a todos e a todas, eu sou a Cristiane, sou uma mulher, sou parda, tenho cabelos cacheados passando da altura dos ombros, apareço para vocês da cintura para cima. Estarei apresentando para vocês o meu relato de pesquisa. Os meus slides aparecem, tem um fundo branco, com a letra em preto, e temos o logo do GPEP acima. O título da minha pesquisa é Docência Colaborativa e o Hiperfoco do Estudante Autista como Potência para a Aprendizagem, eixo temático 1, Ensino Colaborativo, Colaboração e Co-Ensino, tendo como autora eu, Cristiane Ferreira de Souza, e a professora doutora Rosineide Cirino. Introdução da nossa pesquisa, né? Trata-se, portanto, de um relato da pesquisa de mestrado. Este estudo analisou como o ensino colaborativo pode impulsionar práticas pedagógicas inclusivas, promovendo uma proposta pedagógica mais flexível, utilizando o hiperfoco do estudante autista como direcionador do planejamento docente. Vou apresentar agora, então, a nossa metodologia de pesquisa. Nesse slide, a gente tem mais algumas imagens. Nós temos ao canto superior uma caneta azul que faz um movimento de escrever. Temos um bonequinho com uma lupa, né, para apresentar, então, a metodologia da pesquisa. Quanto à metodologia, temos uma abordagem de natureza qualitativa, do tipo estudo de caso, por essa possibilitar uma compreensão aprofundada de fenômenos complexos inseridos em contextos específicos, André 2018 e Ian 2016. O estudo teve como participantes um estudante de 10 anos, com diagnóstico de transtorno do espectro autista, matriculado no 5º ano do ensino fundamental em uma escola pública municipal da região metropolitana de Curitiba, estado do Paraná. Quanto à metodologia, o estudo de caso ele foi pertinente para a pesquisa, por analisar contextos específicos. No nosso caso, o nosso contexto específico foi a sala de aula regular, abordando o trabalho colaborativo entre professora do AE e professora da sala de aula comum, na preparação do plano de aula docente. Quanto ao slide da fundamentação teórica, além das descrições já realizadas anteriormente, temos agora um quebra-cabeça, né, representando um pouco do autismo também, do encaixar, né? Então, o autismo é um transtorno complexo, com o qual, segundo Schmidt, de 2014, requer uma abordagem pedagógica multidisciplinar que visa compreender as potencialidades dos estudantes e não suas limitações. Essa fala alerta para as necessidades de educadores assumirem como foco as potencialidades em detrimento às limitações. Então, aqui essa citação traz para a gente a reflexão em relação à nossa prática pedagógica, na qual precisamos considerar a potencialidade do nosso aluno, que ele é capaz de aprender, e desfocar das suas dificuldades, né? Porque muitas vezes, como docente, a gente fica muito focado na limitação, e esquecemos de verificar e focar na potencialidade do nosso estudante. É isso que eles precisam para que realmente, de fato, se aconteça uma aprendizagem mais assertiva, no sentido de que o planejamento pedagógico possa contemplar essas potencialidades. Nesse sentido, foi isso que a nossa pesquisa ela buscou usar o hiperfoco do estudante autista e usar como potência para a sua aprendizagem. Continuando a fundamentação teórica, né? Mas agora é direcionado para o hiperfoco. Segundo Francisco 2022, o hiperfoco é definido pela área da saúde como um tipo de concentração mental ou visual que focaliza atenção extrema em uma atividade ou assunto, podendo estar relacionado a objetos ou temas. Já para Kenshin, 2023, o autismo, quando associado a um hiperfoco, pode levar a pessoa a investigar continuamente um determinado assunto, resultando, na maioria dos casos, em um conhecimento aprofundado sobre o tema específico. No caso do nosso aluno pesquisado, seu hiperfoco era em geopolítica, e seu assunto específico que fazia ativar esse hiperfoco de forma bem intensa é a história da Segunda Guerra Mundial, histórias de vários países, contextos em relação a guerras. Então, utilizamos o hiperfoco dele em geopolítica, no caso, os conflitos aí entre Palestina e Israel, Ucrânia e Rússia, para direcionar o planejamento docente, realizando atividades de língua portuguesa e matemática. Nesse slide, apresentamos os resultados e considerações finais.
As letras estão em preto, fundo branco, o logo do GPF, e aí, no superior direito temos uma mulher observando ali 3 lâmpadas, né, representando aí a ideia, né. Então, o hiperfoco como elemento potencializador da aprendizagem pode favorecer avanços significativos na inclusão escolar do estudante autista. Dentre os achados dessa investigação indicam a ausência de tempo institucionalizado destinado a planejamento colaborativo, escassez ou inexistência de ações de formação continuada em serviço que abordem a articulação entre o professor do atendimento educacional especializado, a EI e o professor regente da sala comum. E também observamos o protagonismo do estudante ao passo que as práticas pedagógicas propostas favoreceram, né, consideraram seu hiperfoco e utilizaram como direcionador de sua aprendizagem. Aqui eu apresento as nossas referências, então, utilizadas na apresentação. E aqui eu deixo meu muito obrigada a todos pela atenção, desejo a todos um ótimo dia, um ótimo evento e que possamos aprender e compartilhar muitos conhecimentos nessa jornada 2025. Obrigada a todos e a todas, ótimo dia. Sou Alexandra Sudária Galvão Queiroz, uma mulher negra de pele clara, uso óculos, dois brincos dourados de argola pequena, cabelos até o ombro, estou sendo vista do ombro acima, com uma camisa verde escuro, num quarto e no fundo um guarda-roupa amadeirado de cor escura. Consultoria colaborativa de apoio à inclusão escolar de estudantes com transtorno espectro autista é o relato de pesquisa. Eixo temático, eixo 1, ensino colaborativo, colaboração e coensino. Alexandra Sudária Galvão Queiroz é autora e coautora Sandra Cordeiro de Mello. Introdução. Esse trabalho apresenta uma pesquisa de mestrado em andamento vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro, PPGE-UFRJ. Ela tem como temática principal a discussão sobre as potencialidades que podem advir ao se instaurar uma consultoria colaborativa como apoio à inclusão escolar de estudantes com transtorno do espectro autista, TEA. Questionamentos. A consultoria colaborativa de apoio à inclusão escolar de estudantes com transtorno do espectro autista poderá contribuir com as práticas pedagógicas dos professores na mudança da estrutura escolar, sobretudo aquelas relacionadas aos estudantes com TEA? Seria possível? Hipótese. Dessa resposta, a proposta de dissertação traz a consultoria colaborativa como apoio à inclusão de estudantes com TEA, sendo uma pesquisa que priorizará os princípios inclusivos e norteadores das culturas, políticas e práticas educacionais a caminho das experiências da consultoria colaborativa. O objetivo? Analisar como a consultoria colaborativa poderá contribuir na inclusão de estudantes com TEA, matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental em escolas regulares. Metodologia. A pesquisa tipifica-se por uma abordagem qualitativa do tipo estudo de caso. Para delinear a construção dos dados, pretende ser criado um grupo focal, composto por 10 profissionais de diferentes áreas do conhecimento, eles interligados pelo fato de trabalharem diretamente os estudantes com TEA, nos anos iniciais do ensino fundamental. Este recurso metodológico subsidiará a discussão de que tenham considerados enquanto desafiadores as atuações. Como instrumento adicional, a entrevista semi-estruturada será utilizada junto a quadros selectivos professores e estudantes com TEA, seguindo a divisão da Secretaria de Educação Municipal do Rio de Janeiro, Zona Norte, Sul, Oeste e Central em tela, buscando responder a seguinte pergunta: o que você considera como o maior desafio no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes com TEA? As pessoas que participarão das entrevistas serão selecionadas considerando as demandas dos anos escolares e suas disponibilidades. Nessa técnica, o entrevistador permite ao entrevistado falar livremente, mas caso saia do foco do tema, é retomada a referência. Gil 2008. Essa ação será gravada em áudio e vídeo por meio da plataforma Google Meet. Os dados coletados serão analisados à luz da literatura, tangenciadas as perspectivas de inclusão e educação, desenvolvimento humano e aprendizagem. A pesquisa será submetida ao Comitê de Ética em pesquisa da respectiva universidade, o UFRJ, ao qual se vincula antes da realização da coleta de dados. Na fundamentação teórica, destacam-se no campo colaborativo a proposta de consultoria colaborativa, onde consiste em levar o trabalho dos especialistas para dentro da escola, Machado e Almeida, 2014.
Essa proposição parte de alguns problemas vivenciados pelo professor na escola, na qual consultoria colaborativa possa construir ações que potencializem o trabalho docente e atendam às necessidades dos seus estudantes da educação especial. Machado e Almeida, 2014. Para Costa et al. 2023, a recomendação da consultoria colaborativa escolar é direcionada às necessidades específicas do estudante da educação especial e do professor. Além disso, finaliza-se melhorar o ensino oferecido pela escola na construção e desenvolvimento da comunidade escolar e dos especialistas em diferentes áreas do conhecimento. A consolidação da consultoria colaborativa requer algumas etapas, como mostraremos nos próximos slides. Primeiro, conhecer o contexto escolar ao estudo de caso. Segundo, saber informações responsáveis do estudante. Terceiro, identificar a acessibilidade do espaço escolar. Quarto, compreender os desafios que fazem emergir aspectos individuais e universais no ambiente escolar. Quinto, o consultor deve ter cuidado para não dar receitas prontas. Sexto, passar as informações pesquisadas para a equipe dos profissionais de diferentes áreas do conhecimento em relação ao estudante. Sétimo, o consultor deverá marcar reunião com os profissionais que pensarem em ações que envolvam o problema com possíveis soluções. Oitavo, diante das possíveis ações propostas de diferentes profissionais, analisar a viabilidade positiva e negativa. Nono, o consultor deve buscar a melhor solução do problema identificado com a equipe de profissionais. Décimo, levar a proposta da equipe dos profissionais para a professora e depois buscar a devolutiva para os profissionais. E segundo Capellini e Cordeiro, 2023, a pesquisa colaborativa é uma importante abordagem para o desenvolvimento e aprimoramento dos professores, além de proporcionar ferramentas para a melhoria do ensino em ambientes inclusivos. A consultoria colaborativa dá apoio ao professor, mostrando caminhos a serem construídos com seus estudantes. Diante disso, a colaboração como estratégia favorece a formação da escola, estimulando novas pesquisas. Diante desse contexto, a consultoria colaborativa pode proporcionar ações democráticas, pois cada dificuldade é única diante das reflexões e organizações coletivas produzidas no espaço escolar, acarretando na melhoria do ensino. Capellini e Cordeiro, 2023. Assim, é o desafio para o estabelecimento dos processos mais inclusivos, que sejam mais plurais, significativos e para todos, inclusive para os estudantes com TEA. Considerações finais. Por meio deste relato de pesquisa, vislumbra-se contribuir para a ressignificação do ensino, discutindo as questões da qualidade e da equidade, nas ações e perspectivas de inclusão em educação, questionando o espaço escolar como uma rede que corrobora o desenvolvimento cognitivo, emocional e social, assim como a pluralidade das identidades de todos e todos, inclusive estudantes com TEA, contribuindo para que se instale uma sociedade mais justa e democrática.